né? Tem muita coisa escrita da Santíssima Trindade, mas cá para nós, né? Alguns pedacinhos a tempos atemporais, quem de fato escreveu e deixou. Aqui fica de fato escrever quando em oralidade presente é que a coisa se revela e se apresenta, que são teorias, né? O que num dado momento tentamos aproximar, fica-se tentado aproximar teoria, as conveniências tais como de alguma maneira temos que delimitar, né, o campo dos valores morais dos quais sobrevivemos e a disciplina, como a disciplina é transferida, mas de fato, né, trabalho de comer e cagar, ainda que se façam alguma sustentabilidade, quem de fato direciona a disciplina do melhor comer e cagar, né, assim rasgadamente colocar, para se fazer bem revelar, né, o que eu coloco entre eu, minha avó e minha bisavó, né, o que eu resto, né, e, né, entre teoremas de Apocalipse, daquele tempo, entre logo ali, entre tudo que já aconteceu, aqui, a todo lugar, que é que não sabe, né? Porque cada vez mais cegos, até com poder na mão, quase que não tem poder nas mãos, né? Os andarilhos, que é, ó, gozar e tirar o rabo, deslizar no tempo, né? Que no chão não passa, tem base, tem topo, né? Como quem são os estimuladores ou os achados que impulsionam constante virar variável, né? E variáveis acharam ser, né, proclamadores, né, apraxiologizantes, né, adicotomizáveis, né. Quais são adicotomizáveis teóricos, onde a prática, o campo praxeológico correntista, de fato, né, bem proclama, né, e história ao peso do cu assentado ao alto rabo, né, que sobre-racifica o fracasso racial, né, paradoxo dos bichos, né, aos bichos caros, que nem entre pais e filhos, nem entre serem coisificáveis, né, nem bichos querem ter os melhores bichos para trânsito, né. Em um dado momento, né, o que é que não sabe? Porque todos eles, né, a narcotransição, a prostituição, né, as mutilações, as torturas, são as tribuzinhas inocentes, pouquinho, algumas em proporcionalidades de sobrados, faz tempos, né, que acharam tempos de, né, de superioridade que se alternam, né, de cruzados e descruzados, ou qualquer coisa que se decifra os bichos, né, achados Kama Sutras, ou qualquer coisa de toda desgraça, porque pela putaria e pela maldade, caso esse ou aquele não bem se beneficie ao modo de punir, criar indiferença, né, ou seja, quando isso acontece, tem noção de prazer, tem noção de arbítrio, tem noção de usufruto, tem noção de espaço, tem noção de valiosidade de tempo e não atendem a uniformidade de merda alguma. Então gostam sempre de finalzinho feliz, mas o finalzinho feliz cansou. Não são considerados a condições eucarísticas alguma, independente de como isso seja taxado. Em dados momentos tais não são convidados a ver, não são convidados a sobrar, não são convidados a merda alguma, são considerados a serem desconsiderados. Quanto mais próximos, pior se torna. O que distantes e próximos são capazes de fazer, né? O que naquele momento determinados grupos continuavam, né, reproduzindo a mesma coisa. Alguns querem ter tradicionalismo na base da, né, o que seria essa teoria de que a rua, um mundo imundo, são constantemente demonizadores de pedaços das conveniências, porque não tem cu para mostrarem a cara em todo lugar, né? Tira-se as paredes, o que é que fica?
por que demoniza, por que acha que é, né? Que o ser da coisa, né? O convidativo sideralizatório que mesmo justifica a verdade existencial, e extrapolar as fronteiras, né? Literalmente sideralizantes, mantendo os pés no chão até que ponto a coisa trunca e até que ponto ela sai de você e da sua casa, para dizer o que é uma casa, né? Quem são os componentes de uma casa? Como assim alguma coisa, né? Dentro de uma casa não é uma casa. O que é que fizeram casas em instituições? O que não é para vender nem comprar? E o que é que cambiam, né? Porque num dado momento você veio para um lugar, né? O que é a fachada, né? De isolados, de assexuados e fingidos não sexuados, entre em maioria nem coisificáveis homossexuais que se decifram aos interesses heterossexuais de gruparem família e estarem em terreiros de consagração que podem usurpar méritos sociais, mas não tem cu para isso, porque costumam, inclusive, não apresentando independência sobre pagar as contas, assim tudo estaria livre. Quisessem levar para a cama de vocês o sexo assim ou assado, mas entendesse o tempo do outro, a transferência do outro, a não criminalidade, o problema é que compreendem a fachada, a fachada existencial que desperpetua e não justifica. Não vive entre os proibidos, pocós ou bizarrados, fingido em etiqueta entre a cara bizarrenta. Aí chega na porra de um lugar, aparentemente, né? Aí e aonde que está pagando o quê? Aonde que tem os bens apreendidos? Aonde que é que sofre as penitências da penitenciária maior, colocando todos os direitistas, né? Os deversistas, né? Que, aliás, inclusive colocando direitistas da área de direito como qualquer um que justifiquem virar, né, a cegueira de ter, todos de terem o poder nas mãos, não só das casas como instituições, e serem cada vez mais cegos sobre materialidades como elementaridades. Você precisa de ser um corpo material e ter responsabilidade de entender as transparências, as dinamizáveis transparências dos sentidos, que naturalizado, não necessariamente pejorativizado pela desinocência, ou apontar a inocência como algo descabido. O sujeito come e caga, uma hora vai foder, para dizer que, né, o que é escassez de senso crítico, a notoriedade do senso crítico sobre a corrupção total, que bem atenda, né, atribuir poder sustentável que mesmo alarme tantos olhos e que, né, tolere-se a etiqueta, ou dizer que determinado perfil de poder implica em você ser subordinado a uma maioria porca e se tornar adepto da escravização da corrupção para se vender a alguma cerimônia fracassada, para dizer que é necessário manter uma fachada. É necessário manter uma fachada de quem facha, maciça, desfacha, impõe a destra como elimina, para justificar o que é o verdadeiro Deus, deuses, deusa, antes de qualquer testamentalização que vira, né, divisão nas costas daquilo não acreditado, que é o paradigma, o paradoxo da coisa. Você chega na porra de um lugar, né, aí quer dizer o padre, né, aí vem quem vem depois, qual rabo que não vem afastado, antes, durante, entre o come cu de viadinho, o que gosta de novinha, porque mulher é bicho bom, meter, trem de marca dos pés à cabeça, querer abandonar cachorro, escândalo com empregada, com foda variado. Aí, né, religião e fé não se misturam e não tem parcialidade de exploração, né? Onde vira chegar numa porra de um lugar, que aí quem chegou como eu cheguei, né, em terra de ninguém, eu faço-se educação física, porque não é um convite em tudo quanto é instituição justificar a pauta, né? O paradigma e paradoxo da educação física
enquanto campos energéticos, entidadamento sustentável, que justifique corpo, trabalho de forma larga e restrita, e que pela lógica entenderia qualquer data comemorativa e seria participativo. Se não fosse corrupto quando acatam regras a etiquetas tais para esconderem e gerarem corrupção, que padres estivessem casados, usufruísse de tudo enquanto é festa, mas quando são corruptos, ladrões, totalmente incongruente ao protocolo da fé, né? Padrezinho não tem essas tristezas. Padrezinho não fica atrás de psicólogo, não fica atrás de alisar empregada doméstica e levando um bando de puta para ser sustentada, entendeu? Em situações com instituições específicas e levando escravismo, mão de obra barata e homossexualismo descabido, entendeu? Falta de rotatividade está vinculada a corruptos, entendeu? Por causa de sexo, por causa de homossexualismo, por causa de prostituição. Lá daquele tempo, imagina num barranco que nem existe no mapa, né? Uma porra de um padre vendendo abadá com o rabo cheio de cachaça, era o dono do carnaval, aquele carnaval que eu nem poderia, nem mesmo usufruir, tem que tirar do mapa com a grandeza de como é que é de fato colocar a letra da escola de samba e traduzir o enredo, né? Entre o jogo do bicho total, as quadrilhas, né? Embaixo do Cristo Redentor e tudo quanto é lugar de pretinho, novinho, é macaca tirando onda na minha cara, é moreninha, branquinho, diozinho, pretinho, e achando que não é judeuzinho, né? Que não é o pretinho de antigamente. Quais grupos não perguntam por que as maldições da miséria, como as maldições da aquisição de volume, que pra putaria total, eles não só empatam foda nos lugares aonde o menor volume, né? Que é aqueles que estão o rabo o dia inteiro no ar-condicionado. Um exemplo é chega no lugar que aqueles que quer soar e fuder com o lacaio, o que é o determinante dos ladrões totais da coisa, quando uma porra de um padre, né, também é filho de Deus, queria a caminha de 10 contos, né? E por que não? Mas porque sim, geralmente são gulosos, sustentados, não trabalham pagando aluguel, ganham direito a carro. Isso é os protestantes, os macumbeiros, variados, tudo quanto é filha da puta, ateu, que depende de justificar de fato o que é materialidade e pró-elementaridade, quando num dado momento, o tempo que colocou a pauta deixou como pauta o metamorfosificamento do corpo, que deveria ser respeitado ou entender a aterrissagem e a manutenção das propriedades fundamentais, literalmente basais, que se tornaram nas mãos de alguns serem donos de terra para comer, cagar e só sangrar, e que outros se tornam o que? Urbanizados ou alienados, como o meu caso. Quem são os proprietários nobres que apresentam as largas fazendas deixadas, porque sem parede é tudo rural, sem parede são todos escravistas em tudo quanto é lugar, torturadores, estupradores, pedófilos, incesteiros porcosos, imundicentos, se ele não come, o outro come, e que não deixa de ser, né? Que a questão é de transferir o tempo de educar, independente se parece com aquele da sua cama, se é isso e aquilo, a responsabilidade, que é o que eu falei, antes tivesse proibido o buraco da frente, liberado totalmente o buraco do cu, mas para não ter, né, condição observável, ela ter que transferir essa condição aqui desses bichos que se decifram, porque eu sou humanizado, eu sou anatomizado, eu já sou totalmente imortalizado como eternizado, ainda, quem são os plagiantes, né, parasitológicos, que cagam filhos sem nem saber para que fazem, porque a intenção deles é só roubar. O que é que vira o corpo transcendental quando através de filhos não conhecidos, ou quando fazem embarregar por um golpe, eles têm aqueles que vêm, né, paradoxalizam, como paradigmatizalizam, tirar eles de jogo. O que é que tem filho matando pai? E tem sempre a teoria, né, e pai matando filho, né? Muito antes do que se pensa, que quando o que é que vira, fingir que doam, fingir que transferem, fingir que são bonzinhos, e quando o filho mata pai, né, aos velhinhos, coitadinhos, as velhinhas, aí chega numa porra da cidade, né, o sujeito é acostumado com ouro,
benefícios aqui da Haitizinho. Ou seja, eu, né, entrei desbravando que são exercícios físicos, né, ou de fato, né, atividades físicas largas e restritas, que o mínimo que os filhos da puta que passa a ter academia própria, o personal trainer, que os padres e todos esses filhos da puta que passaram dentro da academia, nenhum deles questionou e avaliou a rotatividade de protocolo, de escravismo, de custo-benefício das coisas, porque são ladrões, exploradores, ganham muito dinheiro por dentro e por fora, vivem de empregados domésticos, entendeu? São estimuladores, agem como se nunca tivessem compreendido, essas apresentações delinquentes, entre muita musiquinha que fica até legal num dado momento, mas não para momentos ortodoxais, aonde as pestes constantes que vocês demonizam, não mais, entendeu? Tempos de escuridão absoluta, onde deve ser colocado aqui, ó, tá igualzinho uniformizadinho, mas isso daqui é despacho extraordinário, literalmente pejorativizado, que alarma, atenção e emergencialismo que não são considerados. Não adianta pagar, tem que prestar o recurso do achar poder tocado, caso precise comer, e se não precisa comer, tá onde? Por causa de quê? Porque a terra implica sustentabilidade, como vocês entendem, a qualquer modo das relações heterotrofílicas, de arrancar no lugar, vai arrancando, vai abrindo um buraco e vai cagando, vai amontoando aonde, entendeu? De achar que alguém tem que convencer, caso aceite Jesus, caso isso, aquilo, que não fosse Jesus, fosse qualquer um, entre um cu fechado, e quando abrem a porra da bunda pra fingir que aquilo ali é empório de barriga, entendeu? Porque querendo ou não, vocês usufruem todos os buracos em satirizar despromessa, em satirizar compensações, que são amaldiçoados perante isso, ainda que usasse a porra da bunda como toque de carne, ou qualquer porra que vocês quisessem pressuricizar, já que quando a merda do cu tá pendurando de doença, um tem que cuidar a porra do outro, o cu tá ali pra cagar, pra conhecer, precisa ser tocado, mas vocês são amaldiçoados. As guerras de passivos e ativos, a quem relativos de pagar a conta, né, são tão bizarras, porque algumas coisas são colocadas como questões do que virou obediência. Vocês terem filhos, transferir condições transcendentalizadas para educar até num dado momento, entender a complexidade de que é uma atuação social, e escancarados a distorcerem condições, inclusive se tem uma condição maldita no seu cu, na sua bunda, na sua buceta, no seu caralho, que você entende que isso é um problema, ou traz uma sistemática muito grande, calha a tua boca perante, inclusive, o filho do outro ainda, que tá escrito na cara dele que é igual, até pior, ou qualquer coisa assim, os malditos que se cruzam, ao que virou etiqueta educativa, as conveniências de quando entram em instituições para profissionalizar, empurrar com a barriga alguma coisa e terminar em senso crítico, de satirizarem coisas e apontarem ateus, mas para encherem o rabo de dinheiro a partir de paradoxos tais que o cu de vocês de fato não botam na reta. Botam um cu podre para poder se beneficiar de toda a materialidade que está, e no fundo não terem responsabilidades alguma. Querem utilizar critérios de peso corporal, de invadirem e serem reconhecidos, mas não querem não os espaços de fato originais, de onde a fé proclamou, vocês questionarem o que sustenta a documentação existencial, de onde vocês saem, de todos os que são agentes envolvidos, para mesmo justificarem um processo histórico real, ainda que implica apontar paradigmas e paradoxos. O que é em apócrifo, tempo oral, fingiram bem ou não saber, que de fato colocam algumas condições, dependente desse falar, esse aqui, esse não usou o contexto referencial exato. De fato, os livros da Bíblia foram ainda muito mal selecionados para o que de fato seria devotado em fé perante os apóstolos reais, e o que se fez a relação entre homem e mulher,
para mesmo ser colocada a frutificação perpetuadora, ainda que não tivesse nem fudido, e bom que fosse apontado Jesus com mulher grávida, com isso e aquilo, que as conveniências dos cu podres de não saber transferir o rabo preso, de ser um bando de lacaios sustentado, um bando de imundícios foragidos de guerra e de crime, que depende de ficar com o rabo pra cima encostado, levando conversa fiada, acatando criminalidade, porque são padrezinhos assim, né? E qualquer um que dá nome, que eu dou nome de igreja, né? O que é pejorativizar um canto só entre qualquer puteiro, todos os puteiros poligâmicos, quando num dado momento a liberdade de você entender lugares largos e restritos, por que você precisa seguir, né, para dizer em que momento o que é o Deus da totalidade, justificar o que virou medida indireta, né, em que momento ser amigo, ser irmão ou ser a parte que unifica e volta para dizer que num dado momento, né, são poligâmicos que empresta e entra pelo cu do outro, porque de fato fica perguntado, né, entre o Deus macho, que sempre se fez apresentado até num dado momento, colocar situações apontadas indiretas, transcendentais, perante num tempo, e que embarrigar, porque até que ponto troca a alma do outro lugar e vira questão de mulher na barriga, o que respondesse. O que é que virou o campo justificativo da perpetuação, já que estão tantas reencarnações ou reencarnatórios, ou os degustativos, dependente de cagar filho, mas tem as sensações buscadas entre toda a foda livre, foda grupal, para ver o quanto que cabe em cada buraco, tanto imundicento que são, que no outro dia nem olham na cara do outro, de tanta bosta esparramada, de tanto descabimento, que você depende de ficar perdendo tempo de revirar inteiro, olhando para esse, que já é entender entre porque são tão poucos que perante a não terem maturidade, entendeu? Maturidade, cérebro, verdade perante uma condição experimental que faça de fato entender, né? Ou a repetição, o que implicam de não repetir, que fingem que não sabem o que estão fazendo, porque mesmo só sabem estuprar e matar os outros, entendeu? Utilizam as condições corporais para matar, para violentar, que são um bando de pragas que tem que morrer. Então aí você chega num dado lugar, aí o que são capazes de fazer, de infidelizar, o que são capazes de fazer sorrindo, buscando prazer, declarando amor, com nível de infidelidade, de corrupção, é algo absurdamente desumano. Isso alarma a atenção com um adestramento que impõe dificultar, aumentar a cobrança de impostos, dificultar que eles encontrem o sexo oposto e que encontrem até os do mesmo sexo aos cu de, se antes fosse o sabonetinho, né? O cu podre deles, que ganharam largura, né, artificializadora de fuder a qualquer modo, são racistas aos próprios buracos, mas que atrás de fuder indevidamente ao que não cabe no piso pela ostentação porca da ambição corrupta, para isso eles fodem com sexo oposto, para dizer, entendeu, que eles não questionam por que ficam sozinhos até dado momento, ou o que tem que ser mudado, entendeu? Porque qualquer desgraça em algum lugar, aquilo pode acontecer na sua casa, que são os imperativos acidentais, os imperativos de morte, os imperativos de guerra, que sobre um dado momento, por que o grandão ou mais alto ou considerado mais forte pode ser uma arma contra você, e o que virou isso daí um fator de inocência perante o que viraram, né, manejos tecnologíveis subatômicos e macroatômicos que imperam, né, empilhamentos burocráticos saturados, o que virou tempo educativo, né, tempo dependente de qual fracassado, tempo educativo sobre cumulativismos, para dizer o que virou expectativa sustentável linear, para poder botar no prego inocentes que não são inocentes, pequenininhos que não são pequenininhos, e velhinhos delinquentes que não apresentam responsabilidade de transferência alguma,
nem rasa, nem basal, quanto mais sistêmicas ainda, que muitos se escondem, né, ao manejo, ficam muito atraídos aos manejos conspiratórios, e que quanto mais envolvidos neles, mais cegos se tornam, né? Quando a coisa vem às claras, a quem mesmo vem mostrar, e você chega numa porra do lugar, né? Tem que pagar de puta. O que é pagar de puta? O que é pagar de lésbica? O que é pagar de estar vendendo um trabalho que eles nunca tiveram acesso? Entre manejo qualquer educativo ou a porra do personal treino ou qualquer coisa que deram nome entre educaçãozinha, qualquer caso isso tivera sido, ou tudo que eu fiz também nessa merda desse lugar, na altura do campeonato, em democracia, em estados de potência, que o Brasil é uma potência enorme, nem um pouco diferente. Olha as quantidades de pessoas que ainda um ou outros contados no dedo, que trazem admiração, pouquíssimos mesmo, e que também existe uma distância muito grande entre o cu de cada um, que aos pouquíssimos aqui para dizer o que é que se tem conhecimento, e o desleixo da obreirificação e dos desmanches diários, que ostentam que, se puder, só querem estar mais entre as grandes potências, que são os bombeiros nucleares totais, e que acho que todos não são daqui, né? Porque tem que ter responsabilidade, que eu acho que é dono daqui, né? Os moreninhos totais, misturados aos pretinhos totais, que em maioria são estupradores, ameaçadores, racistas, causadores de miséria, ostentação da miséria. Ainda é na porra das costas do branco, ele compra o bom sexo que o outro acha que tem, maneja, assina o papel e escraviza como ele também quer, e bota as bombas nucleares que, se pudesse, eles teriam feito arrastando com a barriga. Cadê os índiozinhos variados entre os arcos e flechas das bombinhas nucleares, né? Entre as feiras de prostituição e infanticídio, roubalheira e transferência, que sabe que ouro é bom, sabe que foda é bom, sabe racismo de achar que eles têm que abrir o buraco e enterrar vivo, se eles prestam conta aqui, se a África presta conta, se comunismo, Ocidente, Oriente, ou qualquer lugar de capitalismo total, judeu, né? Os que cambista dos juros, que ninguém sabe, ninguém viu, ressurge das trevas a partir dos juros. O que é que de fato o gogó deles, eternizador, perpetuador, de fato fizeram para que a cruz foi conveniência de não ser acreditado, conveniência da cruz de pau, conveniência do levou os pecados, a conveniência da transferência básica de espírito vivo, quando não espírito morto, que nem de ressurreição vocês têm culpa porra nenhuma, porque veste uma conversa teórica literalmente comprovada que foi roubada, que foi em cima daquilo que nunca quiseram entender, ou depois do leite derramado. Aí que acontece? Quando a coisa não estão preparados, então até onde estavam roubando? E são estimulados que outros fazem o que vocês nunca fizeram, né? Porque tudo é muito bem enxergado, coisas subatômicas, coisas elementares, coisas transparentes, e a responsabilidade da vida é entre nascer e morrer no campo aterrizado para não ser violado, não ser acidentado, é uma norma emergencial de obediência que deve ser adestrada a punho de ferro, que desacate não entender, ele tem que ser morto imediatamente, qualquer um ligado a ele, caso desacate, entendeu? A verdade incorruptível, que é de quando observar, quando tocar, porque ainda as profissões, as preventivas swinguistas entre saúde e doença estão alarmando muita gravidade. Entre os vilipendiadores, vilipendistas totais, a quem justificar morto-vivos, cênicos e mundicentos, que devem passar por terrores incalculáveis e serem adestrados, reduzidos a nada, não ter direito de decifrar o que aponta ser belo e rentável, não ter direito de empilhar ouro, nem diamante, nem merda nenhuma, serem adestrados para comer e cagar e se despedir, e olhe lá, que não são convidados à repetição, não apresentam singularidade. Quanto mais elitizados, mais etiquetados de porqueira corrupta, constantemente, que virou trabalho de base,
de fato virar o arrasto técnico, que todo mundo tirar o rabo da cadeira para enfiar dentro das suas casas e prestar conta das suas casas e desaparecer, até dizer em dado momento, alarma, atenção, filhos de tantos até tanto tempo não são considerados depurados para transcendentalizar fé desoperacionalizada que considere padrão revelatório de apontar igreja perante os méritos sociais, os méritos reais, os méritos referenciais invioláveis que ainda não se apontam racionalidade, metodologia ou nem nada, né? Nem cientificização, e sim, né? Sensoriação do pedaço real que sustenta o câmbio presencial, de quem apresenta a imagem, de quem apresenta o corpo, quem justifica-se perante sexo ou amor, humanização sustentável que impõe o sim ou não, impõe o direito do trabalho ou não, impõe a força para que não seja dicotomizado, e os deixados avançados que se fizeram imperativos aparentemente ou até futurizados pela sistêmica, artificiais que fazem inclusive aleijados, deficientes, retardados, monstruosos, demonizadores ainda ficarem anestesiados, pró-descomados, pró-eutanasificados, com o rabo para cima, ganhando o atalho, quando já são acidentáveis e convidados a ir embora. Quando alguns critérios medicinativos perante o ateísmo e o descabimento, perante o milagre comum, quando o milagre especial se faz convidativo, que alguns acredito constantemente delinquentes, quanto mais velhos, mais delinquentes, estupradores, ganharem direitos e méritos que se tornam absurdamente afiscalizáveis, absurdamente improdutivos e absurdamente desiguais perante o que fica de fato sapiental, uniformizar direito e dever de ir e vir, e qual é o melhor para prestar algum serviço, alguma coisa que se preze perante a toda essa improdutividade descabida. Chega uma porra de um lugar, uma academia, um puteiro, mas o viado que tava encostado ali atrás, onde é que o viado tá agora? Com o apartamentão dele, as foda dele variado, porque fica conexão de WhatsApp, nunca deixou de ser entre o viado que chupar o viado do outro da bunda, e as prostitutas e as lésbicas ligadas a eles, e os fingidos cerimonialistas, porque entre tradições, né, os crentes totais, os gospels totais, os protestantes, porque conversar fiado para pedir a miséria total, é o interesse de elitizar de etiqueta de anel, dos cu arregaçados total, da fachada bizarrenta, imunda total. Para isso, cada um tem um critério de imundificação, e que isso não é. Nenhum de vocês tem méritos de laico racionalizar direito largo, de chegarem a qualquer modo em céu. Porque o céu ou as condições aterrizadas, aonde estão, tem um campo revelatório, aplicativo, que convida a responsabilidade, independente de se apresentarem, né? Sobre a verbo gerundificação, que mesmo raramente convida ao que eu estou passando, e que condições à luz de Maria, à luz do que veio convidar as responsabilidades de José aos cornos. Pergunte os viados totais, os ativos da revelação, onde é que estão entre esse bando de prostitutas, exploradoras, estupradoras da terra, como dos filhos descabidos que cagam e fingem que são passivas perante toda a desgraça que eu tô colocando. Como que nenhuma delas emancipou, e aquilo que eu coloco eu tenho que pagar, porque o meu senso de justiça dá nojo. Que o corpo é para vender a qualquer modo, se não gosta, mais motivo ainda que dá para vender o pedaço. Bando de descabidos, demonizadores, que quer andar e olhar para cara e sentir reagência, né? Quando portais abertos e quando portais fechados. Isso aparentar cegueira de saber que são assassinos, invejosos e ladrões, quando é que a regra tem que está constantemente escorrendo sangue, preparado para matar aqueles que acharam direito e dever de transitar. São que algumas coisas celestiais alarmam a atenção e mesmo implicam protecionismo, que é o que coloca alguns para rodar há muito tempo. Aí você chega num lugar,
né? Quando que é, né? A ministeriação do padre variado, dos professorzinhos às largas academias nobres e as instituições que acham ateístas que para vender, para usufruir da putaria e de tudo eles estão juntos, mas para educar e responsabilizar que esse bando de porra fudida, desse bando de andarilho demoníaco deve estar com a porra da carteira assinada, prestando a merda da declaração do imposto de renda proporcional, que isso implica em justificar dízimo ou qualquer coisa que desse nome por questão de ressustentabilidade e de que eles não valem porra nenhuma e que tem que truncar o direito do Estado perante aquilo que as relações heterotrofíveis vocês não sabem autotroficar e não são convidados. E porque não se projetam reveladamente, não se projetam materializadamente como deveriam entender, porque sabe, a morte acontece o tempo todo e justifica o que é, e pela lógica o sistema fecundativo traz uma complexidade, não é só comer, cagar e jogar porra de filho imundo, que eles não servem pra porra nenhuma, que é literalmente complexo, e quando que é, quem tem que raciar e justificar a revelação sai como vilão, entendeu? Ou vocês ficam fazendo resto de história que é conveniente tirar a imagem, ou achar que qualquer um pode pôr a imagem, aí quando vocês fazem a festa, a imagem vira estética, vira roubalheira, tecnologia, vira festa variada, como se fingido, gospelzinho, selecionar um livrinho, manter a foda livre. E o que é o celibato total? Do bando de filha da puta, ou o momento que na fila não é você, o momento que seu cu tá fechado, o momento que sua buceta e seu pau não deve nem pensar em latejar, porque o cu tem que estar regalado pra vocês entenderem as piores das dores, as piores da cruz, da crucificação, as piores mortiferações, as piores doenças, as piores pragas, as piores chagas, porque vocês são demonizadores que devem entender o pior dos terrores para antes de pensar e ousar falar em qualquer lugar, que o nível de penalização máxima que vocês, que não tem que ser nem pensado antes de meter um tiro na cabeça de cada um de vocês, que ainda incomoda ter que fazer munição, gastar e ainda enterrar esse bando de lixo. Que o suicídio, as portas estão abertas. O único direito que vocês têm é que vocês não voltam para a singularidade, não voltam para a repetição. E o melhor que tem é escolher um bom lugar e deixar correr nas águas ou qualquer coisa e desaparecer do mapa. Porque são tão imprestáveis que aquela merda ali acaba rapidinho. Porque não valem porra nenhuma há muito tempo. Então a igreja, né, trazendo a arca